Nós vamos ler Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Vamos pensar um pouco sobre o porquê a humanidade, de uma forma geral, negligencia essa tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós vamos ficar com essa frase: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós vamos pensar aqui rapidamente o porquê que a humanidade, em grande parte, negligencia essa tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos o negligenciar, aqui se refere à falta de interesse, a um desinteresse geral por essa tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós vamos pensar que a humanidade ignora ou negligencia essa tão grande salvação, porque ignora o pecado. A humanidade, o ser humano, de uma forma geral, ignora o pecado. Anda nos seus próprios desejos, preocupa-se em fazer a sua própria vontade, satisfazer os seus próprios interesses, não acha que isso é pecado. O ser humano tem uma tendência de se achar bom. Nós podemos pensar que o Senhor, certa vez, aproxima um homem do Senhor Jesus Cristo, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer, ou o que poderei de bem fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus então lhe diz: olha, não há ninguém bom senão um, que é Deus. E quando nós lemos também na carta aos Romanos, nós lemos que não há um justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo. Deus, olhando desde os céus, Ele vê a todos pecadores, pecadores perdidos, pecadores condenados por causa das nossas atitudes. Quando nós lemos o salmista, ele nos diz lá no Salmo número 51, versículo 5: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram. Então todos nós somos pecadores, mas a humanidade negligencia essa tão grande salvação, porque ignora o fato de que é um pecador. Todos somos pecadores, pecadores por atitude, pecadores por nascimento. Pecado é tudo aquilo que errar o alvo contra Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos santos, mas o homem satisfez os seus próprios desejos, preocupou-se em satisfazer a sua vontade, e isso é pecado. Então a primeira coisa que o ser humano precisa reconhecer e entender, que é um pecador. E por isso negligencia essa tão grande salvação, porque ignora o fato de que é um pecador, se acham bons, se auto-justificam. A segunda coisa que leva a humanidade ou o ser humano a negligenciar essa tão grande salvação é ignorar a brevidade da vida. A nossa vida é passageira. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é como uma nuvem que se esvai, é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Nós vivemos uma vida curta, por mais que vivamos aqui nesse mundo 70, 80 anos, ou alguns passam um pouco mais disso, mas o que é isso comparado à eternidade? É muito pouco. A nossa vida é passageira, e ainda podemos considerar quantos que partem para a eternidade ainda novos, jovens, adolescentes, crianças. Nós não sabemos o tempo da nossa partida. A nossa vida é breve, é passageira aqui neste mundo. Nós poderíamos lembrar daquela parábola daquele homem em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 20, quando a sua herdade produz muito, e ele não tendo onde guardar, ele diz: direi à minha alma, olha, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E aí o Senhor lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ignorar a brevidade da vida. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é passageira, ela é curta.
Nós temos que aproveitar o tempo que temos aqui para nos prepararmos para a eternidade. Então, a segunda coisa, uma das coisas que leva o ser humano a negligenciar, a não mostrar interesse nessa tão grande salvação, a descuidar dessa tão grande salvação, é porque ignoram a brevidade da vida. Uma outra coisa que nós podemos pensar é que a humanidade, de uma forma geral, ignoram a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem se salvar? Sim. Todos querem ir para o céu, ninguém quer ser condenado ao inferno, mas ignoram a salvação em Cristo. Querem se salvar através de boas obras, através de obras de caridade, através de penitências, através de algo que ele possa fazer por ajudar alguém, por beneficiar um outro, por poder fazer algo. Quando você pergunta a alguém se está preparado ou onde quer passar a eternidade, viver a eternidade, ele diz: olha, eu estou fazendo por merecer um lugar no céu. Mas só que nós não alcançamos a salvação em Cristo por merecimento, por méritos nossos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos, Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro meio de salvação, não há outro jeito de conseguir a vida eterna, de ter uma eternidade ao lado de Cristo, ou de estar livre da condenação eterna, somente em Cristo. Mas as pessoas ignoram a salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Querem alcançar por seus próprios méritos, por algo que possa fazer, e isso não é possível. Romanos capítulo 6, versículo 23, na última parte nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outro meio de salvação. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, nós vemos que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo, ninguém será justificado por algo que possa fazer, por atos seus, por alguma obra que possa fazer, ou por alguma coisa que possa fazer. A salvação só é possível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma quarta coisa que levam as pessoas a negligenciarem essa grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo é porque ignoram o juízo de Deus. Quantas vezes nós ouvimos e gostamos de ouvir, e às vezes se fala muito no amor de Deus, que Deus é amor, que Deus ama, que Deus quer salvar, mas nós precisamos entender e pensar que a mesma dimensão do amor de Deus é a do seu juízo. Nós podemos pensar em Faraó e no povo egípcio, como Deus castigou aquela nação quando eles endureceram seus corações contra Deus, não deixando o povo de Israel sair, não obedecendo a ordem de Deus, e como aquele povo se endureceu contra Deus, e nós vemos como Deus derrama aquelas 10 pragas de maneira forte, veemente sobre Faraó e sobre o povo egípcio, e como eles sofreram debaixo da mão de Deus. E ainda quando o povo de Israel sai com a permissão de Faraó, mas eles depois resolvem sair atrás e perseguindo os israelitas, e chega no Mar Vermelho, os israelitas atravessam o mar em seco, e Faraó e o seu exército entram também no mar, mas Deus salva o povo de Israel, e Faraó com seu exército, seus cavalos e cavaleiros, como nos diz a palavra de Deus, foi tragado pelas águas do mar, juízo. E o mesmo Deus que derramou o seu juízo sobre Faraó e sobre o Egito, é o mesmo Deus hoje. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós lemos que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus não poupou o seu próprio Filho quando sobre ele caíam os nossos pecados e transgressões ali na cruz do Calvário, e Deus, sendo santo, ele teve de desviar o seu rosto de sobre o seu Filho, que o seu Filho clamou: Deus meu, por que me desamparaste?
e nós podemos pensar que é porque ali estava caindo sobre ele os meus e os teus pecados, é porque estavam sendo cobrados nele os nossos pecados, as nossas transgressões. A justiça de Deus exigia derramamento de sangue, sangue inocente, e o sangue do Senhor Jesus Cristo estava sendo vertido. Deus estava derramando o seu juízo sobre do nosso pecado, sobre o seu Filho, ali na cruz do Calvário. Se ele não poupou o seu próprio Filho, quando sobre ele caíam as nossas transgressões e pecados, ele poupará a ti, àquele que rejeita a salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo? Não, ele é justo juiz, como ele é amor, mas ele também é justo juiz, e ele vai condenar sim todo aquele que não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 18, que aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, salvação para aquele que busca na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também diz: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus é justo, Deus é um Deus de juízo. Isso precisa ficar bem claro. Em Atos capítulo 17, nós lemos ali no versículo 31 que ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, ignorar o juízo de Deus levam as pessoas a negligenciarem essa tão grande salvação. Mas saiba que Deus é justo, Deus é juízo. Deus não tolera o pecado, Ele ama o pecador, Ele quer salvar o pecador. Mas é preciso que o pecador entenda que é pecador, é preciso que você entenda que você é pecador, que você está perdido, condenado à perdição eterna, pelos seus atos, pelos seus méritos, pelas suas atitudes, por nascimento. E você, reconhecendo que é um pecador, arrependido, volte-se para Deus, confessando ao Senhor Jesus Cristo os teus pecados, pedindo a Ele perdão, porque assim Ele te salvará. Ele terá aceito o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por você ali na cruz do Calvário, mas é preciso que você o reconheça e confesse a Ele os teus pecados. A obra de Cristo foi feita completa, cabal, e é perfeita para salvar a todos, mas Ele não é o salvador de todos. Ele é salvador daqueles que reconhecem os seus pecados, daqueles que arrependidos confessam a Ele os seus pecados e pede a Ele perdão dos seus pecados. O preço foi pago ali na cruz do Calvário, mas é preciso que você reconheça o teu estado de pecador perdido, condenado, e reconhecendo este fato, confesse ao Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele perdão. Só há salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa que leva as pessoas a negligenciarem essa tão grande salvação é porque ignoram a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos quando, mas sabemos que está muito próximo. Cristo voltará para buscar a sua igreja, mas somente aqueles que confiarem nele como Senhor e Salvador subirão com ele e estarão para sempre com Cristo e ao lado do Pai na glória celestial. Mas quantos dizem: desde que se fala em mundo, desde que Cristo morreu e voltou para o céu, se fala na volta dele para buscar a sua igreja, e até hoje nada. Mas a palavra nos diz que será como um relâmpago, num momento, num abrir e fechar de olhos, quando ninguém espera, mas Cristo está prestes a vir a buscar a sua igreja. Você está preparado para esse momento? Ignorar a volta do Senhor Jesus Cristo, isso te levará à condenação eterna. Então, eu não sei qual é a tua posição, mas se você está negligenciando essa tão grande salvação, desinteressando dessa tão grande salvação, você está caminhando para a perdição eterna.
Eu não sei o que tem te atrapalhado, o que você tem ignorado. Será que você está ignorando que é um pecador? Será que você está ignorando a brevidade da sua vida, achando que ainda tem muito tempo pela frente? Será que você está ignorando que Deus é um Deus de juízo e que derramará o seu juízo sobre aqueles que não reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Será que você está ignorando a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja? Pense seriamente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, diz a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Não negligencie mais essa tão grande salvação, mas reconheça hoje a tua condição de pecador perdido, condenado, mas que Cristo hoje ainda quer e pode te salvar. Basta que você reconheça que é um pecador. Reconhecendo isso, arrependido, confesse a Ele os teus pecados, peça a Ele perdão. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Hoje o Senhor Jesus Cristo pode cancelar os teus pecados. Hoje Ele ainda pode ser o teu Salvador, mas amanhã Ele poderá ser o teu juiz. Quando você partir deste mundo para a eternidade, ou pela morte, ou quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele não mais poderá ser o teu Salvador. Aí Ele será o teu juiz. Você quer enfrentá-lo como juiz? A palavra de Deus nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Reconheça hoje, entenda, reconheça este fato, confesse ao Senhor Jesus Cristo os teus pecados, peça a Ele perdão, e assim você desfrutará desta salvação maravilhosa e gloriosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.